E aí, turma, tudo bom com vocês? Vamos dar início às nossas atividades. E nessa primeira parte do curso da disciplina de séries temporais, a gente vai ver os aspectos gerais de uma série temporal ou de um processo estocástico. Como vocês vão ver mais para frente, uma série temporal nada mais é do que um caso específico de um processo estocástico. Então, a primeira parte dessa disciplina vai ser vocês verem esses conceitos, algumas propriedades de processo estocástico, conhecer alguns processos estocásticos específicos, para depois a gente ver os modelos que de fato vão ser utilizados em séries temporais. Vocês vão ajustar os modelos às séries temporais. E a última parte do curso vai ser a parte de diagnóstico dos nossos modelos ajustados aos dados reais. Então, essa primeira partezinha vai ser uma parte talvez um pouco mais teórica, embora eu ainda vá fazer aplicações no R, certo? Mas ainda não vai ser uma aplicação de ajuste de um modelo de séries temporais para fazer previsões. Tudo bem? Então vamos lá, sem mais delongas, iniciar a nossa primeira aula, ok? Então, conceitos iniciais. Então, primeira coisa, vamos relembrar o que é o processo estocástico. Ora, dado um conjunto ordenável, certo? Um conjunto ordenável tal, esse é um conjunto arbitrário, um processo estocástico é uma sequência de variáveis aleatórias, onde elas são indexadas por esse conjunto ordenável, tudo bem? E o que é uma série temporal? Uma série temporal nada mais é do que um processo estocástico, onde esse conjunto ordenável tal, ele vai representar um conjunto de medidas temporal, ele vai representar tempo. Então, uma série temporal nada mais é do que um caso particular de um processo estocástico, certo? Um processo estocástico, ele pode ser medido através de uma área, através de temperaturas, através de distância, qualquer coisa que você consiga ordenar. Em uma série temporal, esse conjunto ordenável vai ser simplesmente uma medida de tempo. Tudo bem? Então, como exemplo, a gente tem o PIB, que pode ser medido trimestralmente, uma temperatura de uma cidade, que pode ser medida diariamente, o volume de chuva, a gente pode medir anualmente, um lucro de uma empresa, que a gente pode medir mensalmente. Então, qualquer característica que possa ser medida ao longo do tempo, a gente pode construir uma série temporal. Tudo bem? Agora, por que a gente precisa estudar técnicas específicas para séries temporais? Por que a gente simplesmente não utiliza uma regressão linear, que a gente já sabe, que a gente já aprendeu? Por que estudar técnicas específicas só para séries temporais? Ora, aqui a gente tem um gráfico do indicador de incerteza econômica, ok? Indicador de certeza econômica, medida, né, feito lá pela FGV. Então, aqui a gente tem a nossa variável resposta, né, pegando aqui um conceito de regressão que vocês aprenderam. O indicador seria a nossa variável resposta e o tempo, o período de tempo, seria a nossa variável explicativa. Então, por que não simplesmente rodar uma regressão com variável resposta e variável explicativa e fazer previsões através dessa regressão? Essa retinha aqui, que vocês estão vendo em azul, nada mais é do que uma reta de regressão ajustada a essa série temporal. Ora, vocês estão vendo aqui que uma série temporal, geralmente, ela é representada por esses picos, essas linhas ligadas uma na outra, não é isso? Agora, se a gente tirasse ligamento, o que ia sobrar aqui seria simplesmente um gráfico de dispersão comuns, um gráfico de dispersão que vocês viram lá em regressão 1. Então, o que muda, certo? Por uns dados que a gente utilizava lá para ajustar uma regressão linear simples para uma série temporal. Por que a gente não pode pegar esse tempo, essa medida de tempo, e utilizar ela como uma variável explicativa? Ora, existem basicamente, certo, três tipos de estrutura de dados, que são os dados que a gente chama de dados em corte transversal, os dados de séries temporais e os dados longitudinais, certo? E para cada estrutura específica de dados dessa foi construída uma metodologia
para analisar esses dados, tudo bem? Então, dados de corte transversal, o que são dados de corte transversal? São dados que são coletados num ponto específico do tempo. Então, pega uma pesquisa eleitoral. Tenho certeza que vocês já devem ter visto na televisão alguém comentando que a pesquisa eleitoral ela é uma fotografia no tempo. Ou seja, na hora que a coleta de dados é feita, os resultados vão refletir a opinião do eleitor naquele ponto específico de tempo. E essa opinião ela pode mudar ao decorrer de toda a eleição, tudo bem? Então, um dado em corte transversal é um dado que é coletado num ponto específico de tempo, certo? Num ponto específico de tempo ou num período que seja curto, tudo bem? Por exemplo, o censo do IBGE. O censo do IBGE ele é considerado um dado em corte transversal, ok? Mesmo que ele não seja, né, todos os dados sejam coletados num dia só, que é impossível, que é muita gente, né, é um censo, esses dados são coletados ao longo de 1 ou 2 meses, ok? Então, mesmo que não seja coletado apenas num único período específico, né, se esse período for curto, a gente também pode considerar esses dados como dados em corte transversal, certo? Então, uma série temporal, como eu já expliquei, é uma característica que a gente vai medindo ao longo de vários períodos de tempo. E os dados longitudinais, certo? É uma mistura dos dois, né? Uma mistura do corte transversal com séries temporais, certo? E o que é que acontece? Uma metodologia foi desenvolvida especificamente para corte transversal, para dados de tipo corte transversal, e essa metodologia vocês viram lá em regressão 1, e existe uma outra metodologia que vocês vão ver agora para dados de séries temporais, e existe ainda uma outra metodologia para dados longitudinais. Agora, por que eu não posso utilizar regressão em séries temporais? Vamos fazer o seguinte, ok? A gente tem aqui um índice de incerteza econômica, dados medidos mensalmente, ok? E a gente vai rodar, ou a gente quer rodar, um modelo de regressão onde o índice de incerteza econômica é a nossa variável resposta, e ela vai ser igual a um intercepto mais um coeficiente angular beta, vezes t aqui fazendo o papel da nossa variável explicativa, mais um termo de erro. Então, aqui um modelo de regressão simples que vocês já conhecem, tudo bem? Agora, por que a gente não pode utilizar isso daqui? Vamos relembrar as suposições lá de regressão linear simples, ok? A primeira suposição é que o modelo é linear, certo? O modelo é linear, uma função linear. Nossa variável resposta é uma função linear da nossa variável explicativa. Nós precisamos ter uma amostra aleatória. O valor esperado do erro, dado a variável explicativa, tem que ser igual a zero. E a variância do erro, dada a variável explicativa, ela é uma constante, tudo bem? Agora, vamos ver qual dessas suposições, por que as suposições de um modelo são importantes? Ora, todo modelo é construído com base nessas suposições. Então, todas as propriedades dos estimadores, todas as propriedades inferenciais, elas necessitam que essas suposições aqui sejam atendidas. Então, se elas não forem atendidas, todas as conclusões que nós tirarmos a partir do modelo podem estar erradas, ok? A gente não pode garantir que aqueles estimadores, ou que aquela inferência que a gente está fazendo, ela está nos levando a resultados corretos. Então, o que acontece aqui? Quando a gente tem dados de séries temporais, essa segunda suposição aqui, ó, de amostra aleatória, ela não é válida. Por quê? A amostra aleatória aqui, na regressão linear simples, ela significa o quê? Ela significa que as observações, as unidades amostrais, elas são independentes uma da outra. Ok? Então, vamos pegar aqui para indivíduos. Ok? O primeiro indivíduo que eu coleto a informação, ele é independente do segundo indivíduo. Tudo bem? Então, essas informações entre indivíduos, elas não têm nada a ver uma com outra, elas são independentes. Agora, no caso de séries temporais, geralmente a gente está observando uma característica ao longo do tempo de um único indivíduo, certo? De uma pessoa ou de um país, é um indivíduo só. E o que é que acontece? Muitas vezes
o valor futuro numa série temporal, ela vai depender do seu valor passado. Então, esse conceito de independência, ou de amostra aleatória, eu não vou ter aqui em séries temporais. Por isso que a gente não pode utilizar simplesmente uma regressão linear para analisar uma série temporal. Tudo bem? Porque as propriedades dos estimadores que vocês viram lá no curso de regressão, elas são perdidas, certo? Os estimadores de mínimos quadrados, a gente não pode garantir que eles são blue, né? Que são os melhores estimadores lineares possível para os parâmetros que a gente vai estimar. Então, por isso que foi desenvolvida uma metodologia apenas para séries temporais e tem uma outra metodologia para dados de corte transversal, que é justamente a regressão linear. Ok? Continuando, algumas características numéricas, né, de um processo estocástico ou de uma série temporal que a gente precisa definir aqui. Na verdade, são conceitos que vocês já viram lá de probabilidade e estatística, certo? Aqui em séries temporais, elas só vão ter um nome um pouco diferente, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira característica numérica é o que a gente vai chamar de função média. Okay? E função média nada mais é do que o valor esperado da nossa série temporal. Então, a gente está pegando aqui, ó, xt é uma série temporal, um processo estocástico, e a função média de xt, que eu vou denotar aqui por mi, né, mi de t, é o valor esperado de xt. Por que eu estou chamando função média, eu não chamo simplesmente de média? Porque é função do tempo, ela pode, certo? Ela pode ou não ser função do tempo. A média de uma série temporal, ela pode ou não depender do tempo. Se ela depender do tempo, ela é uma função. Então, por isso que a gente chama de função média. Tudo bem? Que a gente vai ver mais para frente, ou se vocês lembrarem lá do conceito de processos estocásticos, na cadeira de processos estocásticos, vocês viram que é o conceito de processo estacionário. O processo ele é estacionário. Uma das características de um processo ser estacionário é que a média desse processo ela é constante, ela não depende, né, desse índice ordenável, caso aqui a gente está trabalhando com o tempo. E um processo ele é não estacionário se a média depende do tempo. Tudo bem? Então aqui a gente está chamando de função simplesmente porque a média do processo, ou a média da série, ela pode depender, ela pode ser função do tempo. Tudo bem? Função de autocovariância. Então, função de autocovariância a gente vai denotar pelo gama, certo? O gama indexado aqui por t e s, né? O t está representando o tempo e o s aqui também representa um período de tempo, tudo bem? Então, a autocovariância é a covariância entre xt e x de s. Por que a gente está chamando de autocovariância? Lembra que essa série temporal ela está sendo medida num único indivíduo, certo? Por isso que é autocovariância, porque é uma covariância da mesma variável aleatória, né, da mesma característica, no mesmo indivíduo, só que medida em períodos distintos. Tudo bem? Por isso, autocovariância. Então, a covariância de xt e xs é igual ao valor esperado de xt vezes xs menos mi de t, né, a média no período t vezes a média no período s. Novamente, não é nada diferente do que vocês viram lá em probabilidade estatística. A única diferença aqui é que a gente está colocando o nome função no meio e agora a gente colocou um auto. Tudo bem? Função de autocorrelação, que a gente vai denotar aqui por ρ, ρ indexado por t e por s, vai ser a correlação entre xt e x de s. E como é que a gente calcula a correlação? A correlação nada mais é do que a covariância dividido pelos desvios padrões, certo? Então, aqui a gente tem, ó, a covariância e a gente vai dividir pelo desvio padrão, certo? Agora, esse gama de t e t nada mais é do que a variância de t. Lembra lá que a variância, a essência da variância nada mais é do que uma covariância, tudo bem? Então, se eu pegar uma variável aleatória
e tirar a covariância dessa variável aleatória com ela mesma, a gente tem justamente a variância, ok? Então, a correlação vai ser a covariância, certo? Da nossa variável no tempo t e ela mesma no tempo s, dividido pelo desvio padrão, certo, pessoal? Aqui está faltando uma raiz quadrada, eu esqueci de colocar. Mas como o gama de tt é a variância de xt e o gama de ss é a variância de xs, né? Então aqui, para tirar o desvio padrão, eu teria que ter uma raiz quadrada. Okay? Então, essas são as principais características numéricas de um processo estocástico que a gente vai utilizar. Função média, função de autocovariância e função de autocorrelação, além das variâncias, tudo bem? Agora, antes da gente ver um exemplo, vamos relembrar algumas propriedades importantes relacionadas à média, variância e covariância, certo? Algumas propriedades que vocês viram lá de probabilidade estatística. Então, sejam x, y e z variáveis aleatórias e a, b, c e d constantes, tudo bem? Então, o valor esperado de a vezes x mais b vezes y mais c vai ser o quê? Vai ser a, o valor esperado de x, mais b, o valor esperado de y, mais c. Né? Lembrando aqui, a esperança da soma é a soma dos valores esperados, tudo bem? Então, aqui ficaria simplesmente o valor esperado de ax mais o valor esperado de by mais o valor esperado de c. O valor esperado de uma constante é ela mesma, então o valor esperado de c é c, tudo bem? O valor esperado de by, ora, b é uma constante, certo? Se b é uma constante, ele pode sair fora do valor esperado, então vai ficar b, valor esperado de y. E a mesma coisa acontece aqui para o ax, tudo bem? Segunda propriedade é que a variância de a mais bx é igual a b ao quadrado, a variância de x. Ora, o a é uma constante, então a variância de uma constante é zero. E a variância de uma constante vezes uma variável aleatória, essa constante sai da variância, desse operador variância elevado ao quadrado. Okay? Então, b ao quadrado, variância de x. Okay? Agora, a variância da soma de duas variáveis aleatórias, a variância de x mais a variância de y, vai ser igual à variância de x mais a variância de y mais duas vezes a covariância de x e y, certo? Se x e y forem independentes, consequentemente a covariância aqui vai ser zero e a variância da soma é a soma das variâncias, tudo bem? O valor esperado da soma de variáveis aleatórias sempre é a soma dos valores esperados. Agora, a variância da soma não é a soma das variâncias, apenas se as variáveis aleatórias forem independentes ou não correlacionadas, certo? Lembrando que correlação igual a zero não implica independência, mas se duas variáveis forem independentes, consequentemente, a correlação entre elas vai ser zero, ok? Covariância de A mais BX e C mais DY. Covariância entre A mais BX e C mais DY vai ser igual a B mais D vezes a covariância de XY. A quinta propriedade é que a covariância de X mais Y e Z vai ser a covariância de X e Z mais a covariância de Y e Z. E a última propriedade vai ser a covariância de x e y igual à covariância de y e x, tudo bem? Então, essas são as propriedades que vocês vão ter que ter em mente, certo? Pelo menos para a primeira parte desse curso aqui, onde que eu vou pedir, né? Eu vou passar exemplos para vocês, vou passar exercícios e vou pedir para vocês acharem as características numéricas desses processos estocásticos ou de séries temporais, ou seja, vocês vão calcular a função média, a função de autocovariância, a função de autocorrelação e a variância. E vocês vão precisar utilizar dessas propriedades, tudo bem? Então vamos para um exemplo. Esse exemplo aqui é o que é chamado de passeio aleatório. O passeio aleatório ele é uma série temporal
onde essa série temporal, no período atual, ó, vai depender dela mesma do período anterior, tudo bem? Mais um termo, que a gente chama de termo de erro. É como se fosse uma regressão, certo? Uma regressão onde a variável dependente é a série do período atual e a variável explicativa é a mesma série, só que do período anterior, tudo bem? E aqui esse azinho faz o papel do erro lá na regressão, certo? Onde o A de T aqui, ó, ele vai ter média zero e variância constante igual a sigma 2. Então, para qualquer período, o A de T tem média zero e variância sigma 2, certo? Então, vamos calcular as propriedades ou as características numéricas desse parcial aleatório, tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer aqui? O parcial aleatório, ó, eu tenho informações apenas desse termo de erro aqui, né? Do Azinho. Eu sei que ele tem média zero e variância sigma 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e transformar, entre aspas, né? Eu vou colocar o yt, a nossa série temporal, em função apenas desse A aqui. Eu vou tentar excluir esse termo de y no passado, né? Essa série dele no passado. Então, o que é que eu vou fazer? Olha só. Se o y de t é igual a y de t menos 1 mais at, então o y de t menos 1 vai ser igual a y de t menos 2 mais at menos 1. É como se eu estivesse pegando aqui, ó, no lugar de t, eu estou colocando t menos 1. Então, aqui ficaria t menos 1, aqui ficaria t menos 1, aí seria t menos 1 menos 1, ou seja, t menos 2. E aqui também t menos 1, tudo bem? Então, o que acontece? Olha só. O yt é igual a y de t menos 1 mais a. Ora, só que o y de t menos 1, quem é? É y de t menos 1, é y de t menos 2 mais o a de t menos 1. Então, vou pegar esse cara aqui, ó, e vou colocar no lugar desse yt menos 1. E eu vou chegar nessa expressão aqui, ó, que o y de t é igual a o y de t menos 2 mais o a de t menos 1 mais o a de t, ok? Então, eu fiz isso para y de t menos 1. Só que aqui, ó, continua o y de t menos 2. Então, essa mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer para y de t menos 2, ok? Quem é o y de t menos 2? Ora, eu vou pegar aqui novamente, ó, e no lugar desse t aqui, eu vou substituir por t menos 2. Fazendo isso, eu vou ter que o y de t menos 2 vai ser igual a y de t menos 3 mais o a de t menos 2, ok? Então, agora, eu sei quem é o y de t menos 2. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou substituir aqui, ó, onde tem o y de t menos 2. E eu vou chegar nessa expressão aqui, que o y de t vai ser igual a o y de t menos 3 mais o a de t menos 2 mais o a de t menos 1 mais o a de t, ok? Só que aqui, ó, ainda ficou o y de t menos 3. Então, a mesma coisa que eu fiz para o y de t menos 1 e para o y de t menos 2, eu vou fazer para o y de 3. O y de t menos 3 vai ser igual a y de t menos 4 mais o a de t menos 3, ok? Substituindo aqui, ó, nessa expressão, eu vou ter que o y de t vai ser igual a o y de t menos 4 mais o a de t menos 3 mais o a de t menos 2 mais o a de t menos 1 mais o a de t, ok? E esse processo aqui eu posso ficar repetindo até que não sobre mais nenhum y desse lado, ok? Então, se vocês repetirem esse processo aqui, vocês vão chegar nessa expressão aqui, ó, que o y de t ele é igual à soma desses a's, certo? Começando do A1. E esse A1, essa soma vai até o A3. Então, estou somando o A1, o A2, o A3 até chegar no AT, ok? Então, sabendo que o y pode ser representado, né? A gente saiu dessa forma aqui, ó, do parcial aleatório. Ele pode ser representado por essa soma de a's, certo? E a gente sabe que o a de t tem média zero e variância sigma 2 para qualquer que seja o período. Então,
o valor esperado de yt vai ser simplesmente o valor esperado dessa soma de A's. Bem, então, o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados, ok? E cada valor esperado de A, o valor esperado de A em cada período de tempo, ele é igual a zero, tudo bem? Então, o valor esperado, né, a função média do nosso passeio aleatório, ela é igual a zero, ela é uma constante, ela não varia com o tempo, tudo bem? Função de autocovariância, ok? Função de autocovariância, o que é? É a covariância da nossa série no período T e da nossa série no período S, tudo bem? Como a gente já viu, é que o y de t, na verdade, é uma soma de A's, tudo bem? Então, o nosso y de S também vai ser uma soma de A's, certo? Só que essa soma, ela vai do A1 até o AS, enquanto no yt a soma vai do 1 até o AT, tudo bem? Então, a gente vai calcular a covariância da soma de A1 até AT e da soma de A1 até o AS, tudo bem? Agora, a gente não sabe qual o período que vem antes. É o T ou o S? O T é menor do que o S ou o período S ele é menor do que o período T? A gente não sabe, então a gente teria que fazer a solução para os dois casos, tudo bem? Mas para facilitar, eu vou considerar aqui que o T é menor ou igual a S, tudo bem? Então, eu estou supondo que o período T ele é menor ou igual ao período S, tudo bem? Então, a covariância, a função de autocovariância vai ser igual a covariância, certo? Entre a soma de A1 até AT e a soma de A1 até AS. E a gente vai utilizar essa propriedade aqui, ó, a quinta propriedade da covariância, ok? Então, a covariância de x mais y e z vai ser a covariância de x e z e a covariância de y e z, tudo bem? E a gente vai utilizar essa propriedade para chegar nesse resultado aqui. Então, seria o seguinte, ó, eu teria a covariância, certo? Entre A1 e A1, mais a covariância entre A1 e A2, mais a covariância entre A1 e A3, até chegar à covariância de A1 e AS, tudo bem? Mais a covariância de A2 e A1, mais a covariância de A2 e A2, mais a covariância de A2 e A3, até chegar à covariância de A2 e AS. E aqui eu vou repetindo para cada valor dessa soma, tudo bem? Agora é o seguinte, a gente sabe que o A de T tem média zero e variância sigma 2, mas faltou uma informação aqui, pessoal. Faltou uma pequena informação. Além do A de T ter média zero e variância sigma 2, o AT ele é independente, certo? Ele é uma sequência de variáveis aleatórias independentes. Então, o A1 ele é independente do A2, que é independente do A3, que é independente do A4, ok? Então, se esses A's são independentes, então significa que a covariância deles vão ser iguais a zero, tudo bem? Tirando a covariância, onde eu vou ter a covariância do A1 e A1, a covariância do A2 e A2, até chegar a covariância do AT e AT. Por que chega só até a covariância do AT? Porque o AT ele é menor do que o AS, tudo bem? Então, quando eu chegar aqui, ó, eu fiz a covariância para 1, para 2, né? Fui destrinchando aqui, até chegar ao AT, certo? Até chegar ao AT. E aqui no meio tem outra AT. Quando eu chegar nesse AT aqui, acabou as covariâncias, tudo bem? Então, eu vou ter aqui, ó, apenas as covariâncias onde os A's estão se repetindo. Covariância de A1, A1, covariância entre A2 e A2, até a covariância entre AT e AT, tudo bem? E a covariância entre A1 e A1 nada mais é do que a variância de A1. A covariância entre A2 e A2 nada mais é do que a variância de A2. E a covariância de AT e AT nada mais é do que a variância de AT, ok? Então,
eu estou somando aqui as variâncias, ou seja, qual é a variância de AT? A variância de AT é sigma 2 para qualquer que seja o período. Então, eu estou somando aqui vários sigmas. E quantos sigmas eu estou somando? 1, 2 até T. Então, aqui tem T sigmas. Ou seja, a função de autocovariância vai ser T sigma 2. Ok? Agora, essa função de autocovariância ela está incompleta, porque a gente está levando em consideração que o T é menor ou igual do que S. Mas a gente precisa também verificar o caso em que o S é menor do que T, certo? E esse aí eu vou deixar para vocês como exercício, né? Fazer a função de autocovariância para o caso onde o S é menor do que o T e juntar as duas soluções, tudo bem? Juntar essa solução que eu acabei de fazer com a solução que vocês vão fazer. Aí vocês vão ter a função de autocovariância completinha, tudo bem? Então, pessoal, encerra a nossa aula por aqui. Um bom estudo a todos e até a próxima aula.